quem é que nunca sonhou em encontrar um tesouro do pirata? Bom, eu sim, né? Já sonhei em encontrar, em coisas que eu faria com aquela monte de moedas de ouro. Quem é que nunca leu histórias do Capitão Gancho? Pois é. E hoje nós vamos conversar com um pesquisador que encontrou de verdade o mapa do tesouro. Hoje eu vou conversar aqui com o Marco Juliano. Ele é pesquisador e ele lançou o livro As Crônicas do Pirata Zulmiro. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Acontece Curitiba. E eu queria começar te perguntando quem te contou sobre a história deste pirata Zulmiro? Quem me falou pela primeira vez sobre a história do pirata foi uma reportagem escrita no jornal Gazeta do Povo no ano de 1972 pelo jornalista Cid Di Stefani. Essa reportagem, ele falava sobre a história de um pirata inglês com o nome de Zulmiro, que havia vindo se esconder aqui em Curitiba no século XIX. Ele havia escondido inclusive um tesouro muito grande em túneis secretos que estavam localizados no bairro das Mercês. Você já tinha interesse por histórias de pirata? Como foi que surgiu esse seu interesse por piratas? Eu sempre me interessei muito por filmes de piratas, histórias de piratas. Eu sempre gostei muito dos filmes do personagem, o arqueólogo Indiana Jones, e essas histórias de tesouros, mistérios. Então eu já tinha uma veia de pirataria dentro do meu coração desde pequeno. Você teve seu trabalho de pesquisa reconhecido pela Prefeitura de Curitiba. Como foi esse momento para você de revelar a importância desse fato para a cidade? A Prefeitura de Curitiba reconheceu de forma oficial essa minha descoberta do pirata Zulmiro no ano passado, em 2019. No dia 15 de outubro de 2019, a gente fez uma cerimônia oficial no memorial da cidade, com o prefeito, com diversas autoridades, e o pirata Zulmiro ele entrou de forma oficial para a história de Curitiba. Essa descoberta, esse reconhecimento foi muito grande, teve uma importância muito legal, porque o pirata Zulmiro era apenas uma lenda, e com isso ele faz parte oficial da história de Curitiba e se tornou um ativo cultural da cidade. Aproveitando aí a fala sobre revelação, nós estamos vivendo um momento histórico, né, que certamente alguém contará um dia. Eu gostaria de saber qual é a tua visão sobre o cuidado diante da valorização histórica brasileira? Nós estamos vivendo um momento muito interessante, esse momento da pandemia do coronavírus, e com certeza alguém vai contar essa história no futuro. E eu acho muito importante essa valorização, esse cuidado da valorização histórica brasileira, porque sempre vão ter esses pesquisadores que vão contar para as próximas gerações como se desenrolou os fatos agora. Então é muito importante que tenham pessoas que tenham esse cuidado, que contem de forma fiel, que procurem desvendar o que realmente aconteceu na história no momento atual que a gente está vivendo. Isso é muito importante para as próximas gerações. E Marcos, quais foram os seus maiores obstáculos na procura de dados para produzir o seu livro? Eu enfrentei muitos obstáculos nessa procura de dados para produzir meu livro, desde localização de documentos antigos. A gente não tem muito acesso. Hoje, quando você faz uma pesquisa histórica, você vasculha documentos antigos, e você vasculhar documentos antigos de 50 anos de idade já é difícil. Vocês imaginem que nessa minha pesquisa eu localizei documentos com mais de 200 anos de idade, o registro da escola onde o pirata estudava na Inglaterra, e também tive acesso a documentos de 140 anos atrás, jornais antigos, o documento do cemitério onde eu encontrei o pirata Zulmiro no ano de 1889, são 130 anos praticamente. Então eu enfrentei muitas dificuldades, muitos obstáculos, porque eu não conseguia ter acesso. Então foi muita procura, dezenas de madrugadas procurando em bancos de dados de jornais antigos, mas foi muito legal que foram 15 anos de pesquisa onde eu consegui reunir todos os documentos que comprovam que a história é verdadeira e que o último capitão pirata do mundo veio se esconder aqui em Curitiba 190 anos atrás. O seu livro conta crônicas a partir do seu olhar ao descobrir passagens de Zulmiro ou conta relatos fiéis desse personagem? O meu livro, ele conta as crônicas, né? O título do livro é A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, e ele conta os relatos a partir do Zulmiro. Eu descobri cartas que foram escritas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês, o Edward Young, que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Então eu peguei o conteúdo dessas cartas, peguei todas as reportagens e eu conto no livro as minhas crônicas a partir do relato do Zulmiro, tanto que o grande ponto alto do livro é a parte onde o inglês encontra o Zulmiro aqui, que o Zulmiro, o pirata Zulmiro, revela todos os detalhes da sua vida. E Marcos, se você
você achasse o tesouro, o que você faria? O grande tesouro do Pirata Zumiro, ele se encontra escondido na Ilha da Trindade. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até a ilha, mas eu tenho planos de realizar uma futura expedição daqui 4 ou 5 anos com autorização da Marinha Brasileira, do governo brasileiro, em busca do tesouro pirata. Para vocês terem ideia, já foram realizadas 9 expedições para a Ilha da Trindade, 3 expedições inglesas no século retrasado e 4 expedições brasileiras no início do século passado, e também uma expedição norte-americana no começo do século, em 1926. Nenhuma dessas expedições encontrou o tesouro do Pirata Zumiro. Ele ainda se encontra escondido na Ilha da Trindade e eu pretendo futuramente fazer uma expedição em busca desse tesouro. Se porventura nós encontrássemos o tesouro do Pirata Zumiro, e eu digo que nós vamos encontrar, eu, como um bom pesquisador, eu gostaria que o tesouro todo fosse para os museus. Uma parte para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que ano retrasado, de forma triste, pegou fogo. Uma parte também fosse doada ao Museu Britânico em Londres, em memória ao cidadão inglês, o Edward Young, que conheceu o Pirata Zumiro, que escreveu essas cartas, que foi graças a ele. Então eu imagino que o tesouro, ele pertence aos museus, porque ele é um patrimônio de toda a humanidade e de todos nós. Então é isso, gente. Uma entrevista remota, novos tempos, pandemia. Fiquem em casa, enquanto isso nós vamos fazendo a entrevista aqui online. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem aí dicas de entrevistas, podem mandar pra gente no produção@acontececuritiba.com.br. Até a próxima. Eu vou buscar meu mapa do tesouro, vamos ver se eu acho.